Podcast Os Bastidores da História de Ita. Apresentação: Éder Gama. Convidado: o historiador e escritor Francisco Gomes da Silva. Episódio 3, Parte 2: Festas populares e religiosas de Itacoatiara. O senhor dançou debaixo do boi? Não, eu fui amo. Amo? É, eu era vaidoso, eu gostava de versejar, de fazer todo amo do atuada. boi, então me digam. Olha, eu vou contar pra você um negócio interessante. Agora eu quero ver. Nós tínhamos um boi bumbá que era feito lá na Caixa d'Água, mina de ouro. Nós fazemos o boi com material retirado da floresta, os cipós, né? Nós fazemos a armação de cipós, né? Presos por um quadrado de ripas tirado na serraria do Araújo Costa, presos lá, pregados. Então ficava aquela armação, né? Semicircular. A gente colocava o espinhaço do boi, que era também uma ripa, pregada nos cipós, passando para frente para fazer o pescoço do boi. E ali nós fazíamos uma mistura de madeira com capim seco e tudo, comprávamos o brim na Pernambucana, que tinha a loja pernambucana, e fazíamos aquela cobertura toda. Agora o problema, professor, era a cabeça do boi. A cabeça do boi era um problema, porque primeiro... Porque é um boi, não um boi real. Não era um boi real, então a gente levava o espinhaço do boi, a ripa, e a gente fazia uma miniatura de cabeça, uma madeira, uma tábua, pregava ali, e ali a gente cercava a tábua de pano, com toda aquela proteção, aquela coisa toda, e arranjava ali o olho, botava ali, improvisava e ficava bonitinho, parecido com um boi. Mas no balanço do boi, que o boi se balançava muito, geralmente o miolo do boi, dependendo da sua alegria, às vezes ele estava até encachaçado, geralmente ele tomava uma, porque não é fácil ficar embaixo de um boi, principalmente na noite de verão. As noites do boi são de verão, então ele fica ali e tal. É o verão amazônico. Verão amazônico. Muitos estudiosos relatam, né, que quando chega essa época o negócio fica feio. Então eles, ali no boi ele se balançava, além do movimento, da festa, porque a cantadoria movimentava o balanceado. O problema é o balanço do boi. E então, aí no balanço do boi, professor, a cabeça do boi sofria. E um dia, uma noite, aliás, nós dançando num trecho ali da 15 de novembro, lá pro lado da delegacia, o boi, a cabeça do boi caiu. E o miolo lá não viu que a cabeça do boi caiu, continuou dançando, e aquela ripa horrível, horrorosa ali, foi uma gozação geral da cabeça do boi, né? E aí o que acontece? Nós estudávamos o curso primário com a professora Maria José Ataíde, que era esposa do presidente da Câmara, um dos homens mais inteligentes que essa Itacoatiara teve, Francisco Ferreira Ataíde, o Chico Ataíde. Ele era farmacêutico, prático. Ele tinha uma farmácia, ele aplicava injeção, ele dava receitas, aquele negócio todo. Era difícil ter médico, vinha uma vez ou outra de Manaus. Então, ele era o médico da cidade, mas ele era um intelectual. Vereador, foi vereador 20 anos, tinha um discurso forte, ele tinha um caráter progressista. Ele foi um dos poucos brasileiros da Amazônia que assinou o manifesto cumprimentando o Fidel Castro quando ele ganhou na Serra Maestra. Saiu daqui da Câmara de Itacoatiara um manifesto cumprimentando o Fidel Castro pela vitória de Serra Maestra. Olha só o avançado do cara. E a professora Maria José Ataíde, Dona Zezé, que era minha professora, era louca que a gente fosse dançar com o nosso boi na casa dela. E eu, envergonhado, eu não queria ir lá enfrentar. E ela insistia tanto que eu não fui. Um dia nós orientamos o miolo do boi, que era o ex-vereador, falecido vereador Bernardo Almeida, para ele ir lá ser o amo. Eu fiquei na esquina lá esperando, vendo ele lá dançar. Mas o Bernardo, ele era esquecido um pouco e tal. Ele pediu que eu fizesse no papel pelo menos 3 toadas para ele cantar de frente à casa da minha professora. Entre as 3 toadas, uma dizia mais ou menos o seguinte: pula, pula, mina de ouro, pula quanto tu quiser,
dá meia volta redonda e cumprimenta a Dona Zezé. E as outras duas, mais ou menos assim, né? E eu fiquei lá na esquina, observando, ela com a lamparina, não tinha luz da cidade. Cadê o Francisco? Cadê o Francisco? Não, ele não veio, safado e tal. Mas aí eu tô aqui, aí o Bernardo. Mas o Bernardo esqueceu as outras duas toadas e ficou repetindo o pula-pula, Dona Zezé, e dá cumprimento. Aí eu vim lá da esquina nervoso, tirei o chapéu da cabeça do Bernardo, que o chapéu do ano era o mais bonito, né? Tinha aqui 2 espelhos, tinha aquelas fitas coloridas, né? Era um negócio bonito pra época. Dentro daquilo ali parece que a gente era o rei Zulu, né? Ou seja, o chapéu representava a coroa. A coroa do chefe do boi. Aí eu entrei e quebrei o galho lá, fiz outras toadas, aquele negócio. Isso marcou que um dia desse o Tício fez aí um documentário e aparece essa história, né? Caiu a cabeça do boi e me forçaram a comentar esse problema da toada do boi. Mas, concluindo, professor, Coatiara é uma cidade festiva, sempre foi. Nós tivemos uma escola de música aqui em 1937 e 1940. Aqui sempre teve muitos artistas, muitos cantores, muitos compositores, né? Isso vem desde lá de trás, né? Inclusive o Fecani foi um feito muito importante, né? Taquatiara tem o epíteto de Velha Serpa, cidade da pedra pintada e cidade de canção. Antes do Fecani tinha também os festivais de música religiosa. Esses foram o que deram origem ao Fecani, né? Quer dizer que cantar faz bem, então. Cantar faz bem a alma. Aqui os alírios, marques abundavam, né? Taquatiara. Aqui no Jauari sempre foi criativo, né? Jauari sempre fez grandes artistas. Berço de artista. Berço de artista, né? E é isso aí. E aí, brincadeiras da época, assim, tem alguma assim que o senhor vivenciou, que o senhor ouviu e que hoje não se vê mais? Hoje a garotada tá muito ligada no Free Fire, né? Jogos eletrônicos. Olha, aí depois que inventaram... O que a garotada gostava de fazer? Pular no rio? Isso, a garotada gostava de brincar de cowboy, né? Nós víamos aqueles filmes de faroeste norte-americano e todo mundo queria ser o Roy Rogers, né? O Kid Jones, aquele negócio todo mundo, os meninos preparavam o revólver feito de madeira, né, que ficava escondido. Camone era uma repetição grosseira do preso, você está preso, Camone boy, aquele negócio todo, era uma alegria, né? As meninas brincavam de boneca, meninas grandinhas, naquele tempo a inocência prevalecia, não tinha televisão, um rádiozinho só. Na cidade a radiodifusora já veio nos idos 60, 70, né? Então a gente inventava, a criança, o jovem era inventivo, né? Era o futebol mirim, ora era o Camone, né? A brincadeira de Roy Rogers, de faroeste americano, as meninas na boneca, né? O roda-roda, né? A ciranda, né? Essas brincadeiras infantis, brincadeiras, vamos dizer, simples, né? Brincadeiras construtivas. E do resto, professor, era o recolhimento, né? A gente se recolhia cedo, as crianças se recolhiam cedo, tinha aquele respeito ao pai, aos mais velhos, né? Não incomodava ninguém, não participava de conversa com os adultos, o olhar do pai sempre era severo e os meninos obedeciam, né? As mães, como sempre foram aquela diplomata que ficava na intermediária, no meio, sempre evitando que o pai fosse mais grosseiro. E a alegria aí na rua, nos clubes dos adultos, né? Dançando nos clubes, né? E as senhoras, dona de casa, fazendo as rezas, as pastorinhas, né? E aí são das pastorinhas e dos santos de casa. Dos santos tinha de casa. Muitos festejos assim. Tinha muitos famílias santos de casa. Pagadores de promessa. Pagadores de promessa. Porque uma coisa é a religião oficial. Isso já relatou pra gente aqui.
né? Nossa Senhora do Rosário. E a religião, e quer dizer, as manifestações não oficiais, como o Santo de Casa, as pastorinhas. O Santo de Casa, o que era? Cada uma família tinha uma santa de sua crença. Nossa Senhora das Graças, Nossa Senhora do Rosário, Nossa Senhora do Desterro, né? Santo Antônio e tal. Então elas faziam aquelas orações, o terço, né? E geralmente tinha um ali que puxava o latim, né? Um estropiado latim, o Kyrie eleison, né? Aquele negócio todo. E elas permutavam, por exemplo, uma senhora botava a reza hoje aqui, na terça-feira lá no outro bairro, havia aquela permutação, aquele negócio todo, né? Então, o próprio, na interpretação do Brasil, não estou lembrando o nome intelectual, mas ele fala assim que essas manifestações religiosas, manifestações culturais, no caso das parlendas, né? Parlendas, no caso das ladainhas, ou seja, elas serviam para tudo, dor de dente, bom parto, isso. O que mais? Mal olhado, quebranto. Tudo isso, olha, quando tinha. Veja bem, naquele tempo quem parturiava eram as parteiras, né? Eram curiosas. Hoje é chamado de doulas, né? Mais moderno. As parteiras. Inclusive havia uma tradição, quem parturiava a criança ficava reconhecendo aquela pessoa como uma segunda mãe. Ficava tomando bênção da parteira. Tem a mãe de leite também. A mãe de leite, que era aquela que a mãe não tinha leite para amamentar ou tinha uma deficiência física, então a mãe de leite, geralmente nos grandes estabelecimentos agrários, né, do patrão, que tinha muitas mulheres, né, que enrolava as empregadas e tudo, então tinha aquela que era contratada só para sustentar os meninos que nasciam, né? Mas, no geral, professor, essas festas assim populares, elas eram importantes, porque além da religiosidade, elas uniam as pessoas para conversar, para dialogar. Havia muito diálogo naquela altura, né? As mães se comunicavam, contando as suas dificuldades caseiras, né? Profissionais e aquele negócio todo. Então dali saía, às vezes, soluções para um problema conjugal. Uma filha que foi traída, uma filha que foi usada e ficou abandonada naquele tempo. O boto apareceu e tudo, e coisas. Sempre o boto entrava na história. Era Costa Larga. Então havia aquele conselho familiar das senhoras de idade que ela resolvia essas questões, né? E o que era importante também era a união das famílias. As famílias ficavam, obviamente, nas ruas. Então essa senhora aqui não tinha farinha, mas essa aqui tinha a banha de porco, porque tinha mandado matar um suíno, e a banha de porco é que fazia o frito, né? Aquela ali já tinha o coloral, que era feito do urucum, né? A outra ali tinha um outro coisa de alimento. Então essa aqui não tinha urucum, dava um pouco de farinha para a vizinha trazia urucu, essa daqui levava um pouco da banha para aquela outra. Havia esse congraçamento, essas trocas, né? Que quebrava o galho das pessoas, né? Resolviam a situação. Comunidade, né? A ideia de comunidade era forte, muito forte. Quando havia um velório, toda a comunidade ia para lá para rezar, né? Às vezes os homens do local iam fazer o caixão, eles se uniam, faziam madeira, serravam para fazer o caixão ali logo, né? Uma pessoa estava muito doente, não tinha médico, eles passavam a noite rezando, né? Outras friccionando lá com a andiroba tirado da mata pura, né? O chá caseiro, né? O unguento para passar no corpo, né? Aquelas coisas, tudo tirado da floresta. Era uma coisa interessante. O senhor falou dos rezadores, eu me lembrei dos recomendadores de alma. Inclusive,
Zé Barros. Antônio Barros. Zé Barros José era Barros, um. era um, né? É. O senhor chegou a ver esse cheguei. tipo de manifestação? O senhor pode descrever? Cheguei. Porque tem gente aqui que com certeza nunca ouviu falar em recomendador de alma, sou até estranho, né? É. Mas é algo ligado entre a cultura popular e a religiosa, que surgiu um negócio, inclusive em Maués, eles fizeram um trabalho com o Christian Pio Ávila sobre os recomendadores de alma, que eram os mesmos que tocavam gambá em Maués. Isso, é. Né? Então aqui em Itacoatiara, o Zé Barros, ele era um recomendador de alma. O que fazia um recomendador de alma? O recomendador de alma moderno era uma imitação, por exemplo, das tribos indígenas. As tribos indígenas, elas tinham aquelas cerimônias fúnebres em que, quando morria um membro da família ou da tribo, eles ali imploravam a proteção de Tupã para que aquela pessoa fosse lá agasalhada no etéreo e tudo e tal. Os encomendadores de alma eram aqueles que discursavam bem, tinham uma voz forte, então eles faziam aquela oração inventada, tirada da criatividade dele. E o Zé Barros, que era um artista completo, um grande toadista, um vozeirão forte, alto, era convidado para todas. Toda pessoa que morria em Itacoatiara entre 1935 e 1950, o Zé Barros estava lá. Era o primeiro que chegava e o último que saía. Havia a oração logo após a morte, ele levando, e a oração na saída do caixão para o cemitério. No cemitério, antes do sepultamento, outra oração. Então ali ele fazia aquela encomendação, daí o nome encomendação, pedindo a Deus que protegesse a alma daquele moribundo, e mais, citando salmos da Bíblia. É porque assim, tem os termos encomendadores e recomendadores. Por exemplo, em Maués, e aí o Christian fala muito bem disso, em Maués, por exemplo, e aqui com o Zé Barros também eu cheguei a conversar com ele, eles saíam, um grupo de senhores que saíam na sexta-feira da Paixão. O senhor chegou a presenciar isso? Saíam na sexta-feira da Paixão, pela cidade, recomendando, ou seja, pegando todas as almas que estavam vagando, e aí eles colocavam um pano branco na cabeça, uma forma de proteção espiritual, e eles iam fazendo a ladainha, e as pessoas não podiam abrir as suas portas nem janela, porque se elas abrissem suas portas e janelas no momento que eles estivessem fazendo essa procissão das almas, a recomendação das almas até o cemitério, que tinha que ser feito antes do amanhecer do sábado, o indivíduo corria sério risco de receber uma prenda, que era o seguinte, né? Uma alma poderia vir te entregar. Então há vários relatos assim. O mais popular é esse, que diz assim, que a pessoa abriu para brechar, né? Como se diz popularmente, para ver o que era. E de repente a pessoa viu uma multidão atrás dos senhores. E aí veio uma pessoa e diz assim: olha, você pode guardar essa vela para mim? Amanhã eu pego. Tá bom. Aí a pessoa guardou. Quando a pessoa guarda, olha, o fulano de tal veio da procissão, mais desavisado, né? Guardar as informações. Pediu para eu guardar essa vela. Que ele ia pegar hoje. Mas rapaz, por que você fez isso? Vai pegar lá. Aí quando a pessoa abria no meio do pano, tava lá um osso fêmur. Entendeu? Ou seja, essa era o castigo de que a abelha dava. Então os recomendadores de álbum viam, e uma assim, as letras diziam assim: pelos aqueles que morreram de tiro, pelos aqueles que morreram de faca, pelos aqueles que morreram afogados, aqueles que estão vagando. Eles iam citando e iam na procissão levando até o cemitério, depositando no cruzeiro. Isso era feito uma vez por ano. Eu lhe pergunto, o senhor chegou a presenciar isso? Tem alguma memória? Isso eu não conheci, esse fato de Itacoatiara e no Maués, isso era rotina, né? E talvez aí eu também reporto um pouco aos Saterê, Maué, né? Parece que lá atrás eles tinham esse costume nas tribos, né? De recomendar a alma Tupã, aquele negócio todo. Então o pessoal mais moderno aproveitou aquele. Itacoatiara eu não conheci isso. Agora Itacoatiara Agora tinha... deixa eu te falar.
Isso aí virou uma tese de doutorado do Christian Pio Ávila. E eu vou lhe falar, ele só fez essa tese de doutorado, ele é o cara do Rio Grande do Sul. Ele fez essa tese de doutorado baseado nessa história que eu contei pra ele do seu Zé Barros. Sim, olha aí. Pro senhor ver só. Olha só. Entendeu? Ele era um encomendador. Não era o recomendador. Aí o Christian foi pesquisar na Amazônia e encontrou lá em Maués. Pois é. Então em Maués existia, talvez ainda exista o recomendador. Não existe. Eles não fazem mais a procissão, mas eles fazem. Mas o encomendador, o Zé Barros era o exemplo maior. E inclusive o que tinha em Itacoatiara naquela época da minha infância era o problema da visagem, né? Eu cansei de vir correndo com medo dos clubes, a gente ficava no sereno dos clubes, a gente era menino vendo o pessoal dançar, o sereno ficava vendo da janela os dançarinos. Mas aí quando a usina de luz apitava, 11h30, era o primeiro apito dizendo que meia-noite ia apagar a luz. Então a meninada tacava o pé na carreira. Porque geralmente, ou a gente encontrava com um cavalo no meio da rua em pé, e muitas vezes a gente dava de cara com o cavalo, raramente tinha uns que dava coice, jogava o cara fora e era perigoso. Animais, como o senhor relatou que existiam os carroceiros, existiam os cocheiros depois dos carroceiros. Sim. E aí, claro que os cavalos ficavam soltos na rua comendo capim, porque as ruas, elas não tinham o asfalto, elas eram às vezes um capinzal. Então aquilo servia pro boi, o carneiro, a cidade às vezes tinha muito carneiro solto, o cavalo, que ficava ali aproveitando aqueles trechos de capim. Mas aí a gente vinha na correria com medo da visagem. Então tinha histórias o seguinte, eu nasci ali perto do cemitério, que o sujeito vinha e de repente tinha aquela voz, "Ei, boa noite", aquela voz fanhosa, era a visagem. Aí eu vou contar para você a história que essa aí ele contou para mim, e a dona Antônia, a mulher dele. Aqui tinha um camarada que era muito namorador, Califórnia. Ele era dono do Lupanar, ali atrás do antigo estádio, né? O que é um lupanar? Lupanar é um cassino, é uma casa de prostituição. Naquela altura, o que era? Um casarão imenso, né? E que tinha um salão de festas e tinha uns quartos ali para fazer o amor, né? Então o cara que estava ali... uma das profissões mais antigas do mundo, né? Mais antigas. Então o que acontece? O Califórnia, que era viscerado, era um farrista nato, bebia dia e noite, mas não caía, era um bêbado assim, firme. Fígado de aço. Fígado de aço. E ele tinha o cassino dele, né? Mas aí quando vinha para casa, 2, 3 horas da manhã, ele tinha o costume, ele vinha na sua bicicleta, né? De quando ele via uma saia, ele ficava psiu, psiu. Mas uma noite, ele quando fez psiu, psiu, a pessoa não se virou, vestida de branco, e ele disse, boa noite, como vai você? Vou bem, o que é que você tem? Estou aqui com uma dor de dente. Qual é o dente? Esse aqui, quando ela abriu a boca, aqueles dentes imensos, sabe? Aí o Califórnia não acertava nem pedalar na sua bicicleta, chegou em casa às pressas, quebrou a porta para entrar, ficou 3 dias com alta febre no fundo de uma rede, nunca mais o Califórnia galanteou as mulheres nas madrugadas. Isso foi verídico. Outro que passava pelo cemitério vendendo pão 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, meu amigo de geração, juiz de direito em Manaus, Raimundo, ele trabalhava para a padaria do Arnaldo Oliveira, né? E ele vinha ali, olha o pão, com o paneiro cheio de pão, e tinha caído naquele momento, horas antes, dentro do cemitério, uma figura popular que tinha aqui, que ele tinha sido na juventude atacado por uma doença que tirou a metade do nariz. E o apelido dele era Zito Fonfon, porque ele falava fanhoso. Então o rapaz, o juiz, isso foi verídico, vem gritando, olha o pão. Quando ele grita lá de dentro do cemitério, me dá um pão aí.
O juiz, que não era juiz, era rapazola, largou o paneiro do pão lá e tacou o pé na carreira, né? Isso foi verídico, ocorreu na cidade. E até hoje o juiz conta isso, da minha idade, da minha geração. Então era a visagem chamada. Esse Zito Fonfon, graças a essa fanhosidade dele, ele evitou um estrupo de uma moça aqui no centro, perto da escola adventista. Ali era um local ermo, tinha uma mangueira alta, e esse itacoatiarense, que era o Zerivezeira estrupar moças, ele levou para trás da árvore a moça e começou a forçá-la. E o Zito Fonfon tinha caído ali próximo, era escuro. Aí o Zito Fonfon disse: deixa a menina aí, rapaz. E ele correu e a menina escapou do estrupo, né? Essas coisas de Itacoatiara. Tá vendo? Os heróis que vão nascendo, né? Os fatos. Para finalizar, tá muito bom o papo, mas para finalizar, então as festas populares e religiosas da cidade de Itacoatiara eram muito participativas, né? Elas advinham das casas, advinham da igreja, advinham dos clubes, não é isso? Professor, era uma coisa impressionante. Uma cidade pequena, pacata, né? Que tinha um juiz de direito, que não era um juiz, era um aconselhador. Tinha um promotor de justiça que estava ali vigilante para não deixar menino fazer bobagem. Os porres tinham que se comportar, senão ia pro xadrez. Tinha ali o padre, que ele era o pai de todo mundo, né? Não existia evangélico ainda, era só a igreja católica. E tinha o extravasamento da alegria, né? Então, naqueles dias determinados do ano, do mês, do dia, a população se deslocava para aqueles locais onde tinha esses acontecimentos religiosos, mundanos, né? Alegria, danças, rezas. Então essas coisas faziam parte do dia a dia da cidade. Isso é uma história que tem que ser contada, né? A história, vamos dizer, da alegria, né? Da fé, né? Do entusiasmo, né? Da invencionice do itacoatiarense. Podcast Os Bastidores da História de Ita. Realização Éder Gama. Patrocínio Lei Aldir Blanc. Governo Federal. Pátria Amada Brasil. Apoio Prefeitura de Itacoatiara. Juntos pra gente crescer.